Mas aqui também tem uma exigência que a gente tem que prestar atenção na hora da prova, que vai ser a sacanagem na hora da prova. As mulheres têm que cumprir com o tempo mínimo de 30 anos de contribuição. E os homens, os 35 anos de contribuição. Ou seja, vamos imaginar aqui um exemplo. A Lúcia Claudineide possui 55 anos de idade e possui 30 de tempo de contribuição. 55 mais 30 dá quanto? 85. Fechou os 85 pontos? Fechou os 85 pontos. Pode se aposentar por tempo de contribuição sem o fator previdenciário? Pode. Agora, se ao invés de 55 anos, nós tivéssemos aqui 56 anos e 29. 56 mais 29, deu os 85? Deu, somando os dois é 85. Mas ela vai poder se aposentar, receber a aposentadoria integral, isso é, sem o fator previdenciário? Porque ela não cumpriu o requisito mínimo. Então, fica ligado que isso aqui vai ser maravilhoso para a banca cobrar. Porque você vai somar tempo de contribuição, você vai somar a idade e vai chegar nos 85. Mas ela não tem direito ainda à aposentadoria por tempo de contribuição, porque ela não tem o tempo mínimo. E se ela tivesse também o tempo mínimo de 30, mas estivesse com 54 anos de idade? Fechou 85? Fechou? Nossa, gente, eu que sou péssima em matemática, vocês falam fechou? Tá louco? Fechou não. Deu 84. 84 pontos. A Lúcia Claudineide, ela pode se aposentar por tempo de contribuição? Pode, ela só não vai ter direito à aposentadoria integral, sem o fator previdenciário. Ela pode? Claro que pode. Ela fechou os 30, fechou o mínimo, só que daí vai incidir o fator previdenciário no cálculo. Perfeito? Então, veio uma regra aí para beneficiar, na verdade, tá? Então, ninguém vai ter que ficar trabalhando até os 95 anos. E a pessoa pode se aposentar no momento que ela quiser. Fechou 30, fechou 35, pode se aposentar. Mas, às vezes, se ela esperar um pouquinho mais a idade, ou contribuir um pouquinho mais e fechar os 85, 95, ela garante a aposentadoria integral. Então, pode vir com o termo aposentadoria integral. Provavelmente esse o termo que a CESP vai utilizar na prova de vocês. Vai falar que vai ter direito à aposentadoria integral. Perfeito? Uma coisa que está dando bastante nó também, nessa fórmula 85-95, é a questão do professor. Por quê? Porque para o professor, eles falam o seguinte, vai ser a soma da idade, mais tempo de contribuição, mais 5. Para daí fechar 85-95. O que é esses mais 5? O que é, aqui é apagadorzinho, o que é esse mais 5? É só um bônus, na verdade, que vai ganhar. Quer ver? Vai ficar assim. Se a Lúcia Claudineide, ela é professora e possui 50 anos de idade. A Lúcia Claudineide, para se aposentar por tempo de contribuição, se ela comprovar, ela é professora de ensino fundamental, se ela comprovar 25 anos de sala de aula, ela garante a aposentadoria por tempo de contribuição? Garante. Cuidado na prova. Essa redução de 5 anos é para aposentadoria por tempo de contribuição do professor. Se o professor quiser se aposentar por idade, vai seguir a regra geral. E outra, tem que ser 30 anos para os homens e 25 para as mulheres de efetivo exercício de magistério. Não dá para somar com outro tempo, não. É 25 anos de sala de aula, é 30 anos de sala de aula. Que a CESP também adora falar? Professor de faculdade. Professor de faculdade tem direito à redução de 5 anos? Não tem a redução de 5 anos. Tá ok? Tranquilo? Tá. Como é que vai ficar esses 5, 5? Então, tem 50 anos de idade. A Lúcia Claudineide faz 25 anos que ela trabalha como professora de ensino fundamental. Beleza. Se eu for somar 50 mais 25, fechou os 85 pontos? Não. Só que a lei fala o seguinte, ó, o prof vai ter que completar pelo menos 25 anos para as mulheres,
30 anos para os homens e ganha mais 5 pontinhos que a lei deu. A lei deu 5 pontinhos. E agora, a gente fechou os 85? Não tem direito ainda. Mas se ela tiver 55 anos, aí fechou. Então, ficando bom o negócio, hein? Agora, fechou 85? Agora fechou 85. Agora ela pode se aposentar integral? Sem fator previdenciário? Pode. Agora ela consegue a aposentadoria integral sem incidência do fator previdenciário, tá? Então, assim, esses 5 é mais 5 anos de tempo de contribuição? Não. É uns 5 extra. Coloca isso na tua cabeça. Que você for ficar tentando entender o contexto, pensa assim, ó. Ela tem que cumprir 25, o professor 30, somando a idade mais tempo de contribuição e mais 5 que a lei determinou, tem que fechar os 85 e 95. Ponto. Resolve a tua vida na hora da prova. Certeza que vai cair uma questão dessa fórmula 85-95. Certeza. É coisa nova, é novidade, é mudança recente da lei, tá? Então, ela ficou por um bom tempo essa regra em medida provisória. A medida provisória foi alterada e aí, no mês de novembro, aí, concretizou essa regra do 85-95. Aonde ela está? Já está na lei. 8.213, tá ok? Assim como todas as outras mudanças que ocorreram no decorrer do ano, já estão na lei 8.213, na 8.212. É lá que você vai achar todas as mudanças e o que importa. E se mudar agora, que se lasque, não cai na sua prova. Pode mudar o que for agora, que a gente não vai precisar mais se preocupar. Perfeito, meus queridos? Tranquilo? Então, depois de ver esse rapidex aí sobre as aposentadorias, vou deixá-los agora com a alegria contagiante do João Paulo, com as suas piadas. Né, João? Uma delas foi você matando a outra. Não conta que fui eu que coloquei a musiquinha. Cara de pau. Peraí, deixa. Tchau. Não, deixa eu pegar o microfone. Você não tá ligado? Ligou. Então, eu só queria me despedir de todo mundo, desejar um feliz 2016, uma boa virada de ano, com muito estudo, muita garra, que 2016 a gente tem muito chão pela frente até essa prova aí do INSS. Temos aí praticamente 5 meses para essa dedicação total para o INSS. Então, tem tempo ainda para a gente ver, rever, aprender bem o conteúdo, mas a minha é super, mega, hiper importante, mas as outras também. Se você gabaritar só previdenciário, não vai adiantar nada. Você também não entra. Então, precisa ter um mínimo nas gerais. Não tem jeito. Tá ok? Apesar da sua ser 7/12 da prova, né? A minha tem lá a parcelinha dela. Né? Vai ajudar, não é verdade? Você garante aí algumas questõezinhas, ó. Aquela expectativa. A gama de candidatos que vai ter vai ser gigantesca. Vai ser um dos concursos, acho, recorde em termos de inscrição. Sempre é um concurso, né? Exato. Ainda mais com o valor da inscrição, né? E agora, com a nova reorganização das vagas por macro-região, ali não ser tão restritiva lá só para cada cidadezinha dos Cafundó do Caxaprego, agora o negócio um pouquinho mais por gerência. A chance das pessoas estarem se inscrevendo, ela tem a expectativa assim, opa, tem uma maior probabilidade de ficar na cidade que eu quero, então o pessoal vai com essa expectativa maior. Vai ter uma grande quantidade de inscritos e, claro, a grande massa, você não tem redação, não tendo redação, vai ser 1, 2 questões que vai fazer toda a diferença entre você estar entre ali os classificados e os 200º, 400º lá da vida dentro da sua classificação aí. Então, por isso, essas matériazinhas que a gente viu até agora, vocês viram aí RLM, as de português, claro, com o dobro do peso, assim dizer. E português vai influenciar em direito previdenciário, por exemplo. Todas as matérias, praticamente. Todas as matérias. Como a gente viu ali, né? A frasezinha do começo, fazendo todo esse comparativo básico. Ali também teria alguns comentários informáticos, mas deixa para depois, a gente trabalha com isso. Mas tem todo esse arcabouço, que é o português. O raciocínio lógico também tem papel fundamental, porque a
CESP ela tem feito, pelo menos na minha matéria, muito isso. Ela coloca duas afirmações verdadeiras, só que a junção entre as afirmações não faz o menor sentido. Ela diz uma coisa verdadeira, diz a outra verdadeira, só que fala, ó, uma coisa é assim por conta da outra. Não, a relação entre elas pode ser o erro. Essa é a questão mais perigosa, porque você vai naquela leitura seca, superficial, e passa batido. Então tem que ficar atento a esse tipo de questão. Por isso, a importância de todas as matérias dentro do concurso. Isso aí. Então agora, deixo vocês aí com o João. Grande abraço para todo mundo. Grande abraço para vocês aqui. E nos vemos em 2016. Isso aí. Tá aí, né? Boa aula, João. É. Bom, então vamos lá. Assim que você achar algum canetão que sobrou aqui, né? E se o chão deixar eu sair do lugar, porque tá grudando isso aqui que feito louco, culpa do Thales. Imagina ele depois, como ficou ele e o Lustosa aí deitando em cima desse negócio. Bom, para dar uma acalmada ou aumentar um pouquinho mais a ansiedade, vamos falar aí um pouquinho sobre o que você tem dentro da estrutura básica do Windows na sua versão 10. Aquele que a Microsoft promete por ser o último Windows. Ela propôs justamente isso na sua prévia de lançamento. Ó, esse aqui vai ser o último Windows. A ideia da Microsoft é não falar mais em Windows 10, 11. Não, ela quer falar Windows. Assim como eram nas versões mais antigas, as versões iniciais, ela tratava justamente com essa forma em que eu tenho o sistema operacional Windows. Assim como você fala com o sistema operacional macOS, assim como você fala sistema operacional Linux, apesar do Linux ter tantas variações. Mas um sistema operacional. Qual que é o princípio desse processo? É que agora as atualizações serão mais constantes. Ou seja, você vai ter que estar mais atento às novidades. Vai ser quase como previdenciário. Tem que esperar sair o edital, ver o que tinha de atualização até o dia do edital, para daí poder estar se preparando com base naquilo. Porque as atualizações serão constantes. A exemplo, você já tem o Windows 10 com atualizações, como, por exemplo, uma das novidades que você tem ali dentro, que é o desbloqueio imediato de tela. Imagine que ao invés de você ter lá, já tem novidades dentro do Windows em relação a desbloquear. No Windows 8 já tem. Por exemplo, quero desbloquear, ao invés de digitar uma senha, eu vou seguir um desenho padrão na tela. Como você segue lá, por exemplo, quando você faz no seu celular, você pega uma imagem e desenha um padrão. Tranquilo, dá para fazer o mesmo dentro do Windows. Você escolhe uma foto, uma imagem qualquer e vai desenhar uma sequência. Por exemplo, eu tenho aqui uma foto com uma flor desenhada e tudo mais. Bacana. Você vai lá, um dispositivo sensível ao toque ou mesmo com o mouse, e vai clicar, opa, vou fazer o desenho aqui, essa é a minha senha. Clicar desse ponto e arrastar até aquele ponto. Simplesmente para desbloquear a sessão e uso. É uma forma diferenciada. Só que a gente sabe que meter o dedão na tela ou usar algum dispositivo que deixe marca na tela não é uma boa forma de senha. Porque assim como você pega lá o celular, você vai ver onde que ficou o rastro do dedão de gordura ali na tela e aí vai desbloquear o celular do outro. Então, é uma coisa mais dinâmica, mais interativa. Agora, o novo recurso que ela tem, além desse desbloqueio por imagem que ela utiliza, a outra ferramenta que ela traz para você é o desbloqueio automático. Como que é esse desbloqueio automático ou desbloqueio instantâneo? Esse canetão já foi, e esse aqui ainda tem um pouquinho. Então, você tem aí o desbloqueio instantâneo. O que esse desbloqueio instantâneo permite fazer? Simplesmente, faltou um tantâneo. É isso que dá dormir pouco. Então, quando você fala em desbloqueio instantâneo, você vai trabalhar basicamente com a ideia de webcam. Simplesmente, o fato de você parar em frente à tela do seu computador e a webcam vai filmar você, ela vai já liberar. Ela vai reconhecer padrões faciais e assim desbloqueia a sessão. Sem que você tenha que ficar digitando usuário, sem que você tenha que desenhar alguma coisa na tela ou usar a leitura de impressão digital. Ela vai usar a sua webcam. Claro que não é algo tão preciso, por exemplo, como um scanner de retina, mas para o usuário doméstico já ajuda. Já é uma coisa bacana, dinâmica para você trabalhar no dia a dia. Então, o desbloqueio instantâneo já é uma novidade dentro da própria novidade, que é o Windows 10. É uma atualização presente dentro dele para que você possa fazer este uso aí. Um recursinho novo. A própria tela, a cara do Windows 10 já é uma novidade. Só que aí vem uma coisa interessante. A Microsoft, ela não quis dar um nome, como ela fez nas outras versões. Não quis chamar a interface de Aero, Metro. Ela pegou e fez uma fusão das duas coisas.
ela pegou a ideia do menu iniciar que existia dentro até o Windows 7 e juntou com a tela inicial proposta pelo Windows 8 e criou esse botão iniciar com alguns ícones grandões ali destacados, que você pode dimensionar, inclusive, mas com a intenção de só tornar útil ou agradável. Ela queria inovar, mas também queria manter a fidelidade aí com os seus usuários antigos. E ela não trouxe um nome específico, até porque nas versões anteriores só deu rolo esse negócio de dar nome. Por quê? Principalmente no Windows 8, quando ela lançou a interface Metro, ela teve que tirar esse nome. Ela parou de fazer a propaganda, parou de usar a nomenclatura Metro, porque era uma marca registrada de outra empresa e ela não podia mais usar. É o nome da versão, mas ela não podia mais fazer referência a ele, alusão a essa informação. Então, por isso que ela acabou meio que não fazendo ênfase a esse tipo de característica quando falava-se em termos de interface gráfica. Então, dificilmente vai aparecer o nome do gerenciador gráfico, mas vai aparecer muita novidade. Por exemplo, uma das novidades do Windows é a estrutura das múltiplas áreas de trabalho. Então, você tem agora múltiplas áreas de trabalho, ou múltiplos desktops. Aqui é uma briga tremenda. Por quê? Simplesmente, essa ideia de área de trabalho variada, ter mais de uma área de trabalho, é uma ideia que você encontra no Linux e no macOS. Aí a Microsoft vem toda pomposa dizendo, opa, isso é uma ideia nova, recurso novo, as múltiplas áreas de trabalho. Espera aí, mas essas múltiplas áreas de trabalho, ela não é uma novidade. É a Microsoft copiando a ideia de outro recurso já pré-existente. Então, você tem aqui simplesmente um procedimento para quê? Bom, alguns vão usar para esconder a bagunça que anda fazendo. Por exemplo, para poder fazer uso dessas múltiplas áreas de trabalho, você vai usar uma tecla de atalho que antes você utilizava para alternar entre os programas abertos. Você vai usar a tecla Windows Tab. O Alt Tab vai fazer parte do processo? Não. O Alt Tab ele alterna entre as janelas dos programas abertos, tal qual era no Windows 7, Windows XP e outras versões anteriores. Aqui, a ideia é um pouco diferente. A priori, você tem uma área de trabalho. Um desktop, a princípio, vai estar visível ali para você. E você tem vários programas abertos. Então, você vai usar, por exemplo, o Windows Tab, ele vai ter a sua tela do computador, e dentro dessa tela, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir, mostrar essa ideia de redução da tela, e dentro dela, ele mostra as janelas que estão abertas. Então, ele mostra as miniaturas das janelas abertas. E ainda, você vai encontrar aqui no canto um botãozinho Nova Área de Trabalho. Essa é a ideia de você criar esses múltiplos espaços de área de trabalho. O que acontece? Quando você cria essa nova área de trabalho, você vai criar um outro quadro como este. Este outro quadro vai ficar vazio a priori, porque você só criou a área de trabalho. Você pode, então, clicar sobre uma das janelas que está nesta área de trabalho 1 e arrastar para a área de trabalho 2. Vantagem é que você pode trocar entre essas áreas de trabalho. Então, imagina, você está lá navegando no Facebook, aqui nessa área de trabalho. Vamos mostrar mais ou menos como ficaria esse visual. A ideia de ter as duas ali vai trazer uma área de trabalho e a outra ao lado. E você tem aqui a possibilidade de adicionar mais ainda. E aqui as janelas que estavam abertas. E aqui é que você arrastou para o outro. Então, imagina que você estava aqui com o Facebook aberto, que você estava com mais não sei o que lá, outro aplicativo Paciência da Vida aberto, e assim por diante. E aí o seu chefe chegou. Fodeu. O que você faz? Você troca para essa área de trabalho onde que estava a planilha sendo executada e só vai aparecer ela em execução. Simples. O seu chefe não vai ver mais que você estava com um monte de coisa aberta, você só vai mostrar aquilo aberto. Não precisa nem fechar. Depois que ele sai, você só alterna de novo entre a área de trabalho. Recurso legal? Agora imagine o seu filho também escondendo outras coisas de você. A ideia é algo antigo. Sim, a ideia é organizar o espaço, o ambiente de trabalho. É como se você tivesse múltiplas mesas e trocasse aí de mesa para cada tarefa, finalidade que você fosse realizar. Mas no ambiente do sistema operacional oferecendo esse recurso básico. Então, a ideia das múltiplas áreas de trabalho, uma novidade dentro do Windows 10, frente à comparação do Windows 7, que é o direto aí que você tem no edital. Alguns ainda vêm e perguntam, professor, e o Windows 8? Está no edital? Que é do Windows 7 até o Windows 8 ou que é do Windows 7 e o Windows 10?
do Windows 7 está o Windows 10 ou o E o Windows 10? É o E. Ou seja, ele vai poder citar o Windows 8? Não, porque é só o 7 e 10. Ele não vai citar o Windows 8 para você na prova. Então, as novidades são a característica que a CESP gosta de trazer aí. E o pessoal da PF vai no mesmo embalo aí também, porque a tendência é só trazer o Windows 10. Pela questão da atualização automática, gratuita, para quem já possui o Windows 7 e o Windows 8 originais. Aí vem aquele aluno e pergunta, devo atualizar? E aí, atualizo para estudar para a prova? Sugestão e de algo muito importante. Se você tiver um computador muito antigo, antes de atualizar, verifique se há os drivers para o Windows 10. Veja lá no fabricante, veja lá no modelo notebook, se tem os drivers para aquele notebook para o Windows 10. Por quê? Se não tiver, o Windows vai instalar os drivers genéricos, e que podem não funcionar. Principalmente para coisas mais específicas, tipo Bluetooth mais antigo, Wi-Fi, às vezes até mesmo o leitor de digital. Então, é bom olhar isso aqui antes. A exemplo, modelo notebook da HP. A HP, ela só dá suporte para notebooks fabricados aí a partir de 2012. Notebooks antes de 2012, ela não tem os drivers para eles. Você encontra talvez o da placa de vídeo e só. Então, vai vir lá para você, se você quer atualizar. Mas é recomendado? Opa, aí já é um ponto a se observar. Porque vai ter problemas de compatibilidade com os drivers. E aqui uma regra básica. Os drivers, eles são específicos para o sistema operacional. Então, por isso que você tem que verificar isso antes. Se há este aplicativo, essa informação sobre a peça do seu equipamento para esta nova versão de sistema. Do contrário, melhor não atualizar, continuar com o Windows 7. Mas aí, o que eu faço para estudar? Sugestão, que também depende do seu computador, se você tem espaço ou não. Vá lá e baixe este programa aqui. Uma tal de VirtualBox. O que é esse VirtualBox? Ele é um programa que cria um computador. Então, simplesmente, ele vai gerar um computador virtual dentro do seu computador real. Então, você não vai precisar mudar de sistema para não ter problemas aqui com os drivers, e simplesmente vai ter um programinha dentro do qual você vai poder instalar o Windows 10 e conhecer, testar ele, sem ter esse tipo de problemática que possa causar aí, fazer você ficar dias, às vezes, parado sem poder usar o computador. Então, você vai instalar esse programa e ali você vai configurar bonitinho. Tem os tutoriaizinhos na internet de como criar a máquina virtual, mas é tranquilo. Vai lá, opção novo, e simplesmente vai definir o tamanho do HD, ele já vai sugerir por padrão, quantidade de memória que você vai dedicar. Eles pedem aqui, pelo menos, que você use a configuração mínima que o Windows 10 utiliza, que é a mesma do Windows 8. Ah, vou montar aqui uma máquina com processador de 32, para instalar o Windows 10 32 bits. Bom, se você vai instalar o Windows 10 32 bits, pelo menos 1 GB de RAM vai ser necessário. Ah, mas eu não quero instalar o 32 bits, eu quero instalar o 64. Então, você vai ter que dedicar 2 GB de RAM no mínimo. O ideal é jogar pelo menos uns 3 aí, GB de RAM ou 4, para ficar bacana. Mas para jogar 4, você tem que ter pelo menos 6 no seu computador. Então, a ideia é justamente essa. Porque você vai estar usando o seu sistema natural e uma máquina que você vai estar usando esse recurso. Então, aqui o mais próximo é justamente o mínimo que você vai estar trabalhando aí. HD. O Windows ele vai pedir ali, no mínimo, 32 GB. A própria máquina virtual sugere. Joga 40 para evitar problemas. Para poder instalar um Office, para instalar algum outro aplicativo ali que você queira testar, ou às vezes ver os aplicativos da loja aí, que tem lá também uma novidade já do Windows 8. Então você tem aqui uns 40 GB de HD para poder instalar. Pronto. Aí você só vai iniciar essa máquina virtual, colocar o CDzinho do Windows ali e instalar. Tranquilamente vai poder usar os dois. Aí vem uma pergunta. Posso usar 2 sistemas operacionais ao mesmo tempo? No mesmo computador? Não. Ao mesmo tempo? Não. Posso ter 2 instalados? Sim. Mas usar efetivamente ao mesmo tempo, vem a regra de que é o sistema operacional. O sistema operacional controla o computador. Eu só posso ter um sistema controlando o computador. Ué, mas e esse caso? É um caso específico e diferente. Por quê? Eu tenho o meu computador físico, que tem aqui o gabinete, tem o teclado, tem o mouse,
Então, você tem essa estrutura física e simplesmente você vai criar um computador virtual aqui dentro. Físico, que o sistema operacional controla, é só um. Esse tem um sistema, este outro vai ter outro sistema, mas esse outro é um outro computador, mantendo a regra. Em uso, só um, por vez. Ah, eu quero trocar. Vai ter que reiniciar o computador e escolher o outro. Mas aqui eu tenho dois computadores, apesar de um ser virtual e o outro físico, você tem dois computadores. Então, um sistema operacional por vez apenas. Então, cuidado com essas regrinhas que vão se juntando aí, formando todo o conceito maior que a gente tem. Então, a possibilidade de você conhecer, treinar, usar o Windows 10 sem necessariamente estar ali trocando de computador, sem precisar perder ali algumas configurações básicas que você gosta de utilizar. Outro detalhe que você vai encontrar de novidade dentro do Windows 10, e algumas já comentadas aí ao longo do caminho, por exemplo, é você trabalhar justamente com a ideia dessa interface, desses gráficos diferentes. Ou seja, você tem aqui a tela sensível ao toque, a tela touchscreen como principal objetivo aí de uso. O que isso aqui impacta? Ora, a tela sensível ao toque faz com que os ícones fiquem maiores. Então, os ícones maiores entram onde? No menu iniciar. Se você olhar a janela do Windows 10, ela juntou justamente essa ideia já pré-existente no Windows 8. Você tem a barra de tarefas, e o detalhe é que a barra de tarefas continua igual no Windows 7. Você tem aqui no cantinho a área onde que você tem aquele espaço para exibir o desktop, ou seja, você clica ou só coloca o mouse lá e ele minimiza tudo, na verdade torna as janelas transparentes. Você tem o relógio ainda ali presente, a data e a hora. Você também tem aqui o outro espaço. Esse espaço é a sua área de notificação. Então, a área de notificação continua igual, não tem diferença. O que muda? O que muda do Windows 10 é que você tem aqui o botão iniciar, e do botão iniciar, pode ser assim chamado, menu iniciar, não é o que vai fazer a diferença da questão. A CESP não está mais sendo tão específica. Ao lado dele, você tem um campo para digitar um texto. Esse campo é um campo de pesquisa. Aí é que está um ponto importante. Esse campo de pesquisa, ele serve para duas coisas. Este campo eu posso pesquisar um programa que eu tenha no meu computador, que eu queira executar rapidamente. Então, eu aperto o botão do menu iniciar e já digito o nome do programa, ou a tecla ali, Windows, e digito o nome do programa. Se for o programa presente ali, ele vai executar ao teclar Enter. Mas e se não for um programa que eu tenho? Essa pesquisa vai ser realizada em um motor de busca. A pergunta é, que motor de busca vai estar vinculado aí? Qual é o motor de busca padrão da Microsoft? Você vai ter aqui um motor de busca conhecido como Bing. Então, ele é que vai estar vinculado aqui dentro. Agora, uma das novidades que você vai encontrar aqui é que, ao abrir esse menu iniciar, você vai visualizar aqui uma janela onde que você pode dimensionar. Ela vai aparecer aqui menorzinha, você pode esticar ela até um limite aqui em cima. Você pode aumentar a largura dela também, que vai ter uma divisão esse menu iniciar. Na lateral direita, vão estar, digamos, os programas fixos que você tinha. Os ícones maiores, destacados. Inclusive, você pode dimensionar esses ícones para ficarem maiores ainda, porque alguns deles podem ser considerados como mini aplicativos. Exemplo do principal que você tem ali. Previsão do tempo. Por exemplo, previsão do tempo da Microsoft para Cascavel para os próximos 3 dias. Chuva e temporal. Novidade, né? É muito difícil que está para adivinhar a previsão do tempo Cascavel. Mas você tem ali justamente ele mostrando separado para cada dia a previsão do tempo, todas as características ali que você possa imaginar na previsão do tempo estão visíveis para você. É um recurso bem legal. Agora, quer colocar um íconezinho pequenininho? Também pode pôr. É fixar o ícone ali. Mas não quero fixar, eu quero deixar aqui só alguns, para deixar mais clean. E aqui eu vou ter a lista dos programas que eu quero. Inclusive, aqui embaixo você tem um conjunto de opçõezinhas mais específica. Aqui você tem opções como, por exemplo, configurações, que é uma opção nova.
e a opção todos os programas, todos os aplicativos. Ah, eu não sabia onde que estavam todos os aplicativos antes, eu tinha que ir lá no menu iniciar, acessórios, todos os programas ali, beleza. É aqui, botãozinho todos os programas, vai aumentar essa lista. Aqui ele destaca aqueles que você mais utiliza. Mas já não era assim no Windows 7? Os mais utilizados ficavam no topo? Também você tinha isso. Aqui você tem a lista completa, os fixos, e só uma reorganização da coisa. Então, novidades que você vai encontrar aqui dentro dessa estrutura, por exemplo, a novidades. Configurações, é uma novidade. Bom, por padrão, no Windows 7, onde que você vai para configurar o sistema do Windows 7? No painel de controle. O Windows 8 também, painel de controle. O Windows 10 continua sendo o painel de controle o mais completo, mas não é o único. O painel de controle ele tem a estrutura tal qual você tem no Windows 7, completinho, bonito. Agora, no Windows 10, você tem mais ferramentas de configuração? Não, você tem elas só mostradas de uma maneira diferente, em um caminho diferenciado. Então, é aqui nessas configurações, como, por exemplo, as contas de usuário, configurar data, hora, idioma. Você pode estar definindo ali qual é o seu idioma padrão, layout de teclado. Então, é aqui nessas configurações que você vai ter acesso a isso. Lembrar que você, com o Windows 8 já, e o Windows 10, por consequência, tem um sistema mais integrado com a nuvem. Um sistema que você já coloca o seu usuário e senha para entrar e logar no computador, o seu e-mail do Google, pode ser do Google também agora, mas pode pôr ali por padrão da Microsoft, que é o que ela recomenda. O Outlook ou o Hotmail, mas posso pôr o e-mail do Gmail agora? Pode, para algumas coisas. Outra novidade que você tem ali é justamente essa ideia que vocês, como concursandos, vão utilizar mais, o seu calendário. Esse recurso é muito show de bola. Bem organizado, ele é mais funcional, digamos, que o próprio Google Agenda. Porque aqui você pode pegar todo o seu plano de estudo lá, todo o seu roteiro, qual matéria, que horário que você vai estudar a matéria, e jogar aqui no calendário. Esse calendário é simples, fácil e funcional. E o bacana é que a Microsoft, ela propôs a ideia toda do sistema do Windows 7 sobre uma ferramenta. Continue de onde parou. Como assim continuar de onde parei? A ideia aqui, e ferramenta funcional que você tem é, por exemplo, fui lá, criei uma apresentação de slides no PowerPoint, coloquei 2, 3 slides, fecho, nem salvo, porque ele, por padrão, estaria salvando ali no próprio no OneDrive da Microsoft. Só fecho. Vou lá, pego o meu tablet com o Windows 10 também, com o Surface, aí, o tablet Surface da Microsoft, e abro aquele aplicativo exatamente como ele estava no momento que eu fechei lá no Windows 10, lá no meu computador. Aí vou lá, de repente, acabou a bateria do tablet, puxo o celular, faço exatamente a mesma coisa. Continuo vendo tudo aquilo que estava do jeito que estava. Então, a integração com os dispositivos mobile, os dispositivos portáteis, é algo que foi aí a principal característica. Que ela já propôs isso no Windows 8, mas que ficou mais bacana, mais dinâmico dentro do Windows 10. Você ter essa ideia de continuar a tarefa, continuar o trabalho de onde você parou, de uma maneira transparente. O que significa isso? Você não precisa ficar indo lá, salvar o arquivo, mandar para a nuvem, sincronizar, aí depois pegar o seu tablet, baixar o arquivo. Não. É algo, literalmente, que fui lá, só abri o programa, tem ali o arquivo recente, cliquei nele e já estou editando, já estou trabalhando com esse arquivo. Então, continuar de onde eu parei a atividade. Essa é uma ideia que vincula esses recursos. E o próprio calendário, que efetivamente é um recurso que, sugiro, usem massivamente aí para organizar os seus planos de estudos. E dá para acrescentar vários calendários, não precisa ter só um. Você pode criar vários tipos de calendários. Por exemplo, agora, eu sei que, dado aí o espaço amostral até a prova, vocês vão aproveitar e vão querer fazer o concurso do IBGE, porque vocês vão ter que estudar o que a mais? Geografia? Então, você já pensou, opa, vou fazer esse do IBGE também? Então, você vai montar ali um calendário do INSS, outro calendário do IBGE, e mostra os dois, fazendo aí justamente o ajuste das matérias. Depois só oculta um e trabalha só com o outro. Então, a ideia é justamente de você ter várias organizações de datas, informações, agenda pessoal pode estar aqui misturada no meio, e assim por diante. Então, são recursos que você já tem de cara no menu inicial do Windows, e que são aí aqueles mais prováveis ainda da acesso e trazer. Por quê?
Você mal abre o sistema, já tem essas informações ali presentes. Você não precisa fazer muito para chegar a conhecer esses recursos. É o básico do Windows como novidades que ele traz. Então, fique atento a esses detalhes. As principais novidades aí que você tem dentro do Windows 10. Tem inúmeras outras. O Windows 10 ele vem com muita coisa nova, principalmente comparando com o Windows 8. Mas algumas são tranquilas. Por exemplo, o explorador de arquivos é igualzinho ao Windows 8, não tem o que mudar muita coisa. É a ferramenta, as abas, a interface Ribbon, tranquilo. O que vai mudar mais é a interação com o sistema, que ficou mais leve, mais light, de uma maneira que o usuário não percebe todo o trabalho que ele tem para executar alguma atividade. Tranquilo? Sugestão, verifique os drivers antes de querer atualizar para o Windows 10. Parece tentador, parece bacana. Quando você usa ele pela primeira vez, parece meio chato, mas depois que você usa um pouquinho, já fica show de bola. Fica um sistema bem bacana de você trabalhar efetivamente. E aí vem agora o Thales. Terminar de grudar aqui nesse negócio. Bom? Posso? Você vai usar eles? Vai partir? Partir, né? Não? Por que você não vai partir? Você tem uns 7 motivos ali para não partir, que eu sei. Com certeza. Né? Pelo menos, olha, pelo menos... O que tá falando? Vai. Oh, legal. Até onde eu saiba, você que já bateu ponto. Pode ir embora. Bom, na verdade eram 7, não eram 8? Ah, já foi? Não, são 6. São 6? Tá. Então, basicamente, só para deixar o reforço pessoal, dá uma olhadinha aí no sistema, olha as ferramentas, as novidades. Ah, mas eu não consigo nem instalar a máquina virtual, meu computador não tem espaço. Simplesmente. Deixa, rapaz. Sou eu. Você não vai deixar eu fazer um desenho em você? Deixa eu fazer um desenho em você. Ah, sai daqui. João Paulo não sabe brincar, João Paulo é chato. Vai lá. Tchau. Vai lá, tô zoando. Despede da galera. Não, você já tem teu brinquedo. Vamos lá. Você tem aí, basicamente, a regra geral de ferramentas e conceitos que a própria Microsoft traz as novidades para você no site. Então você vai lá, acessa, vê as novidades, os recursos básicos, sem muito estresse. A CESP, quando ela pega questões, por exemplo, assim, na pressa, ela tem a probabilidade maior de copiar as questões. Então, como assim copiar a questão? Não copiar de provas anteriores, porque não tem. Ela vai copiar o texto lá do site da Microsoft, ela vai copiar o texto da ferramenta de ajuda do Windows, do Office e assim por diante. Então, fique atento a esses detalhes e aproveite isso. Você já estourou champanhe até aí? Até aqui tem champanhe. Até depois. Beleza, valeu. Até. Vamos lá? Comeram tipo uns 75% do tempo da minha aula, né? Mas fazer o quê? Vamos trabalhar o que dá para fazer. Eu vou escrever aqui porque eu escrevo onde eu quero. Por que eu não posso escrever aqui? Não está molhado não, rapaz. Você que não limpou direito isso aqui. Vamos começar daqui então. Vamos lá. Está molhado sim, não dá para escrever mesmo não. Pessoal, vamos pegar então um pedacinho do 8112 para a gente trabalhar em cima. E revisão, na base da revisão, bem corridão mesmo, mas é uma matéria muito comum, muito cobrada, que com certeza você vai encontrar em prova, está no edital do INSS, e vamos ser sinceros, está no edital de praticamente qualquer concurso público na área federal, com raras exceções. Dentro do 8112, a gente tem a parte de provimento e vacância. Obrigatório saber aquilo lá, tá? Ah, eu não gosto, mas não tem que gostar, tem que saber, porque é obrigatório que você vai encontrar questões disso. Foi para a prova sem saber provimento e vacância, vai perder pelo menos uma questão. Vamos lá. Quando a gente chega, então, na 8.112, nós temos as formas de provimento. O que é provimento? Provimento são as maneiras pelas quais um cargo público é preenchido. O cargo público é uma cadeira. Você coloca a bundinha naquela cadeira, o nome disso é o quê? Provimento. As formas de preenchimento de um cargo público. E na 8.112, nós temos um rol taxativo. Se é um rol taxativo, afirmo para vocês, é um rol taxativo de 7 hipóteses. Existe uma 8ª hipótese? Não tem outra. São apenas, então, 7 hipóteses de provimento. Isso aqui é um rol taxativo. Somente essas 7 hipóteses e mais nenhuma. E vacância é a mesma coisa. Quando a gente fala de vacância, nós temos apenas 7 formas de vacância. O que é vacância mesmo? São as formas pelas quais um cargo público fica vago. Alguém levanta daquela cadeira e deixa a cadeira vazia. Aqui também nós temos um rol taxativo de 7 hipóteses. Então é bem fácil. Apenas 7 formas de provimento, apenas 7 formas de vacância. Qualquer outra coisa que não seja uma dessas formas que a gente vai ver, não é provimento e não é vacância. E não é vacância. Quais são as formas de provimento? Nós temos a nomeação, a promoção, a readaptação
a readaptação, a reintegração, a reversão, o aproveitamento, e a recondução. Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 formas de provimento. Somente essas. Qualquer outra forma que a banca joga que não é dessas 7, está errada a questão. Não é forma de provimento. E quando a gente fala de vacância, também temos apenas 7 modalidades. Temos a exoneração, o falecimento, a demissão, a promoção, a aposentadoria, a readaptação, e o último caso, que é o POC, que é posse em outro cargo, inacumulável. Posse em outro cargo inacumulável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somente essas 7 formas de vacância. Então, dentro da Lei 8.112 de 90, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis federais, nós temos 7 formas de um cargo público ser ocupado e nós temos apenas 7 formas de um cargo público ficar vago. Qualquer outra forma não é provimento, não é vacância. Pegadinha muito comum em prova. Chega e fala que a remoção gera a vacância do cargo público. Opa, calma lá. Aonde está escrito remoção aqui? Não está. Então, remoção não é forma de vacância, nem de provimento. A remoção é uma forma de deslocamento. Nenhum cargo é preenchido, nenhum cargo é vaga. A pessoa simplesmente vai daqui para outro lugar. Joga minha água, Elisandro, por favor. Tá aqui, achei. É um rol taxativo. Beleza. Como que isso cai em prova? Geralmente cai em prova de 3 maneiras. Pode ser do SESP, FCC, ESAF, SESGran Rio, qualquer prova, FGV, qualquer prova, até mesmo prova do OAB, que isso aqui cai. Isso aqui é cobrado de 3 maneiras. Primeira maneira, a banca quer que você diga quando é provimento e quando é vacância. Ela vai perguntar se aquilo lá é forma de provimento, se aquilo é forma de vacância. É mole. Pura decoreba, Ctrl+C, Ctrl+V, cara crachá. Tem a segunda forma. Ela narra um conceito e quer que você veja se aquele conceito realmente bate aquela forma de provimento. Ela chega, por exemplo, e fala que quando o servidor sofrer uma limitação físico-mental que o torne incompatível para as atribuições do cargo que ocupa, ele será aproveitado em outro cargo compatível com as limitações sofridas. Parece que falou pra caramba, né? Simplesmente, ela está narrando o conceito de uma forma de provimento e jogando o nome de outra. E terceiro caso é quando ela cobra os requisitos. Ela vai cobrar as especificações de cada uma dessas formas. Por exemplo, quando tem que ser estável, se tem que ter cargo vago, qual que é o prazo para fazer aquilo, como funciona, por exemplo, a diferença entre reintegração e recondução. É a terceira forma, não tem outro jeito de ser cobrado isso daqui. A gente pega no artigo 8º, então, todas as formas de provimento, no artigo 33, as formas de vacância, e tem que decorar nesses 3 passos. Saber identificar quando é um, quando é outro, saber associar, pelo menos, uma palavrinha-chave com alguma das formas de provimento, porque vacância é mole, vacância é passeio, vacância não dá nada, e depois decorar. Também aprender a memorizar aí como é o funcionamento, as regrinhas, os detalhes de cada uma dessas 7 formas. Beleza? Beleza. E para decorar, tem o Mico Master, que é a nossa musiquinha de provimento e vacância. Deixa eu escolher alguém para cantar junto. Deixa eu ver. João Paulo? Quer dar uns gole lá no champanhe antes? Aí você cria coragem para vir? Quer ou não? Não é acostumado a beber? Você só cheirar aquilo, você já fica louco já. Já fica dando piruleta aqui. Bora? E você, monitor Tim? Vamos ou não? Eu ia te oferecer champanhe, mas não pode, porque você não tem 18 anos ainda. Isso é corrupção de menores. Não quem quer cantar. Ninguém quer cantar, que povo. A Dohane está com cara de que quer cantar. A Dohane falou assim, chama eu aqui. Não quer? Tem certeza? Ninguém mesmo, vou voluntariar alguém. Edmundo? Também não? Também não? Escolhe alguém você então, João Paulo. Você, vamos, então vem você mesmo. Dá uma... Quem acha que o João Paulo deve cantar junto ou não? Pois é, João Paulo, ninguém falou que não. Vamos junto lá, dá uma... Mas não é para inventar, não foi eu que inventei, também estou cantando igual. Acha o microfone aí para mim. Conhece a música ou não? Como você não conhece a música Provimento e Vacância? Vamos cantar junto, vamos ensinar para o João Paulo então. Vem aqui, fica aqui no meio. A primeira eu dou um desconto para ele, a segunda ele vai cantar sozinho. Vem cá, vem aqui no meio, ó. Mas tá com vergonha, que menino tímido, tá vermelho, olha só, que coisa feia, rapaz. Tá lá, tá aqui, é a mesma coisa. Vem aqui, ó, vamos junto. Quem não conhece a música de Provimento e Vacância fora o João Paulo?
Você conhece, para de mentir para mim. Tem um monte de gente que eu sei que conhece, sim. Os 3, então, está dispensado de cantar. O resto vão pagar mico junto. Vamos lá. Nomeação. Pode parar, pode ajudar. Não vou. Vamos cantar junto. Vamos lá, pagar mico sozinho, não. Vamos lá. Nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução. São provimento para cargo público. Exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, aposentou, readaptou, POC, vacância. Entendeu ou não? O que é POC mesmo? Posse em outro cargo inacumulável. Não é para você entender o que é para você cantar. Vem aqui. Vem aqui. Por que quando faz essa troca de um para o outro, vocês sempre dão risada? Fala, cargo público, todo mundo... Hã? É porque você dá uma engasgada aqui, que Deus o livre. Entendeu como canta ou não? Você leu o negócio e acabou, né? Quer cantar também, Bruno? Canta aí, Bruno. Era do Evandro, já tem uso capião faz tempo já. Hã? Não entendi. É pra você chamar a Arruda pra vir ali pro tablado. Como você A Arruda não é bobo igual a Lustosa, né? Então eu não vou ficar abusando dele. Ah, Bruno, eu vou fazer em você, seu rapaz. Você sossega aí. Eu vou contar a história da NP. Menino que não bebe, virou um copo de uísque e deu trabalho lá. 2 horas da manhã teve que ir embora da festa. Ai, o sapato tá apertado. Tava quase vomitando em cima dos outros lá. Eu vou provar, eu tenho filmagem, tenho fotos, tenho testemunhas, tenho tudo. E vou contar pra tua mãe, viu? Que ele brigou com a mãe dele, falou que ele foi embora cedo porque o sapato tava apertado. Mentira, porque ficou bêbado na festa. Nunca bebeu, me virou um copo de uísque. Eu vou jogar no ventilador e passar a mão assim aqui agora. Ó. Já que você quer encher meu saco, eu vou jogar tudo. Isso é o de menos, hein, Bruno? Tem mais coisa. Isso só de um dia. O resto, isso é só do primeiro dia. Vamos lá. Entendeu como é ou não? Pior do que a do tapinha da bunda que você deu no Oli lá no hotel em Brasília. Fica quieto. Já foi. Isso aí já prescreveu, já. Deixa pra lá. Esse foi 2013, já prescreveu. Esquece. Esquece, prescreveu. Entendeu como canta ou não? Vai. Então vamos. Ajudem. Nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução, são provimento para cargo público. Exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, aposentou, readaptou, POC, vacância. Muito bem, senhor tá, que eu tô uma bosta, mas tá de parabéns. Sai daí, olha que coisa horrorosa, eu vou agora vai, some daqui agora. Tá tudo errado, tudo errado, olha só que desgraça. Pensa numa criança feliz que foi o Bruno quando deram essa caixinha de sonoplastia para ele. Pensa, isso aí valeu o presente de Natal, ele nem cobra mais para trabalhar. Ele só de ficar tocando esse negócio já está feliz. Pessoal, primeira coisa já foi, decorar quando é provimento, quando é vacância. Por que cai muito em prova? Porque funciona. Chega em prova e fala, promoção e readaptação são forma de vacância. O cara fala, não é provimento. Pô, tá errado, é forma de vacância também, olha só. A gente fala da promoção e da readaptação, são formas híbridas. Por quê? Porque são tanto formas de provimento como formas de vacância. Ao mesmo tempo que um cargo público é ocupado, um cargo público fica vago. Então, um cargo público fica vago e outro é ocupado ao mesmo tempo. São formas híbridas. Ao mesmo tempo é forma de provimento e ao mesmo tempo é forma de vacância. Beleza. Vacância a gente nem vai bater hoje, até por uma questão de tempo, mas vacância é mole. Vacância é tranquilo, vacância não tem segredo. Só uma coisinha eu vou falar. Não confunda exoneração com demissão. A demissão é penalidade. A demissão é uma penalidade. A exoneração não é penalidade. A demissão é feio, a exoneração não é tão feio. A exoneração ele coloca a mão no ombro do cara, fala muito obrigado, o cara sai pela porta da frente. A demissão não, a demissão é mão no colarinho, mão no cu da calça, conta até 3 e joga pela janela. Porque aqui é penalidade por uma infração administrativa grave. Cuidado para não confundir então, demissão com exoneração, são coisas totalmente distintas. Pode pagar isso aqui para eles, por favor. Que moleque mal. Ele está pensando, tipo, dá um lag ali, né? Ele dá um tempo para processar, né? Olha só. Das formas de provimento. Vamos falar delas agora, que é o que interessa mais. O que é a nomeação? A nomeação é a forma que a administração pública chama a pessoa para assumir um cargo público. A nomeação é a única forma de provimento originária. Por que a nomeação é a única forma de provimento originária? A nomeação é a única forma de provimento em que existe posse. A única forma de provimento em que nós temos posse é a nomeação. Por quê? Porque como a pessoa vira um servidor público, é a forma que ela vai entrar no cargo público pela primeira vez. Em todos os outros casos, nós temos formas de provimento derivadas ou secundárias.
Aqui nós temos formas de provimento derivadas, que é o termo mais comum, ou poderia também exigir secundárias, que é o quê? A pessoa já é um servidor, ela já tomou posse em um cargo, ela apenas está sofrendo uma alteração na sua relação funcional. Então a nomeação é a primeira colocada de bunda que ele dá naquela cadeira, que é o quê? Que é o cargo público. Por isso que é a única forma de provimento em que há posse, somente a posse nos casos de provimento por nomeação. Cuidado que isso cai pra caramba, a galera vive se pipocando aí de bobeira. E olha só, a nomeação, ela pode ser tanto para cargo de provimento efetivo como cargo em comissão. Então, cargo comissionado também tem a nomeação. Isso aí já resolve o nosso problema. Eu estou dizendo nomeação. A partir do momento que a pessoa foi nomeada, qual que é o prazo que ela tem para tomar posse? 15 dias? Certo? Não, 30 dias para tomar posse. Depois que ela tomou posse, qual que é o prazo que ela tem para entrar em exercício? 15 dias. Aí, se a pessoa foi nomeada e não tomou posse no prazo, ela é demitida ou exonerada? Nenhum dos dois. A nomeação é tornada sem efeito. Agora, se ela tomou posse, ela foi investida no cargo público, ela já é um servidor, e esse jumento não foi trabalhar em 15 dias, não entrou em exercício em 15 dias, aí ele será exonerado e não demitido. Cuidado com essas pegadinhas. A promoção é mole. A promoção é quando o cara vai subindo na carreira. A promoção é a forma de provimento que ocorre naqueles cargos escalonados em carreira. Tem lá nível A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, A5, C1, C2, C3, C4, C5. Depende muito de cada carreira, mas a promoção é quando ele vai subindo na carreira. Dá uma lidinha nela, a promoção é fácil, não tem muito segredo não. A readaptação já é bem mais cobrada. A readaptação, qual que é a palavrinha-chave, qual é a palavrinha mágica dela? Uma palavra só. Em uma palavra só, como que você define readaptação? Não, que velho. Velho é a reversão. A readaptação, vocês estão loucos para falar do velho. Vocês estão assistindo muito aula de previdenciário. A readaptação, qual que é a palavrinha-chave? Limitação. A readaptação é a forma de provimento que ocorre quando o servidor sofrer uma limitação físico-mental que o torne incompatível para as atribuições do cargo que ocupa. Essa é a palavrinha-chave. Ele sofreu uma limitação. Para o cargo dele, não vai rolar mais. Para o cargo dele, ele não tem mais aptidão física ou mental. Dessa forma, ele será readaptado para outro cargo compatível com essas limitações. Já já a gente fala mais dela. Vamos terminar de preencher aqui as palavrinhas-chave. A reintegração. A reintegração é o retorno do servidor estável que teve a sua demissão invalidada por uma decisão judicial ou administrativa. Então, a reintegração é o quê? É quando o servidor tem a sua demissão invalidada por meio de uma decisão judicial ou administrativa. Ele foi mandado embora. Ele retorna ao cargo dele. Ele invalidou essa demissão. Esse retorno ao cargo é chamado de reintegração. A reversão, agora sim para ficar feliz, a reversão tem um V aqui que é um V de velho, porque a reversão é o retorno de quem? Do velho. Mas quem que é o velho? É o aposentado. A reversão tem um V de velho, que é o retorno do aposentado. Que é o retorno do aposentado. O aproveitamento. A gente aproveita algo que está encostado sem uso. Qual que é o nome do servidor que está encostado sem uso? É o servidor que está em disponibilidade. O aproveitamento é daquele servidor que está em disponibilidade. Do servidor que está em disponibilidade. E a recondução é o retorno ao cargo anterior. E a recondução é o retorno ao cargo anterior. É quando ele retorna para o cargo que ele ocupava anteriormente. Beleza. Só um resuminho. Tá, eu não entendi muita coisa não. Mas não era para entender muita coisa, eu não expliquei. Eu simplesmente peguei e falei uma explicaçãozinha mínima com a palavrinha-chave de cada uma das formas de provimento. Só que é importantíssimo para a prova. Porque quando eu cheguei e vomitei aquele conceito, muita gente sabia que estava errado. Aquela hora que eu cheguei, falei o seguinte, ó, quando o servidor sofrer limitação físico-mental que torna incompatível para as atribuições do cargo que ocupa, ele será aproveitado em outro cargo compatível com as limitações sofridas. Por que a galera sabe que está errado aquilo? Porque quando ele sofre uma limitação físico-mental, ele não é aproveitado, ele é readaptado. Ele é readaptado. Fundamental saber para a prova. Uma das coisas que mais caem é justamente isso aqui, ó. Saber qual que é a palavra-chave que associa cada uma das formas de provimento com o seu conceito. Porque a gente acha que tem que decorar tudo. Não tem que decorar tudo. O restante do conceito, você nem deu muita moral para a hora que eu falei ele. Você ficou ligado no que? Limitação. Eu falei limitação, na hora você já se ligou em readaptação. Se falou alguma coisa de aposentado. Aposentado, reversão, V de velho, volta do aposentado. Já lembra também da forma de provimento. No pouco tempo que a gente tem, vamos falar um pouquinho da readaptação. Vamos abrir um pouquinho ela, vamos conversar um pouquinho mais da readaptação.
O que é a readaptação? A readaptação é a forma de provimento que ocorre quando o servidor sofrer uma limitação. Sofrer uma limitação física ou mental é quando o servidor público federal sofrer uma limitação física ou mental que o torne incompatível para as atribuições do cargo. Que o torne incompatível para as atribuições do seu cargo. Dessa forma, ele será readaptado. Ele será readaptado para outro cargo. Dessa forma, ele será readaptado para outro cargo compatível com as limitações sofridas. Compatível com essas limitações que ele sofreu. Compatível com as limitações sofridas. Então, olha o que é a readaptação. O servidor sofreu uma limitação físico-mental que o torna incompatível para o cargo que ele ocupa agora. Para esse cargo não rola mais, mas a gente pega ele e readapta ele em outro cargo compatível com essas limitações. Aqui, normalmente, isso é aplicado em cargos de natureza externa. O cara está em um cargo de natureza externa, na qual ele tem que ter uma aptidão física um pouco maior. Aí ele sofreu algum acidente, algum problema, alguma zica, e vai para um cargo interno. Um exemplo clássico, que tem muito na prática, de oficial de justiça mesmo, oficial de justiça, que é o cargo que eu trabalho. Qual que é o nosso principal inimigo? Cachorro. É o cachorro, é o cachorro. Os colonos tem também da facãozada, da tiro, mas cachorro é o inimigo número 1. Carteiro é... O cachorro nem liga muito. Carteira é normal pegar carteira. Agora pegar o oficial de justiça, o cachorro fica louco. É mais tipo um level acima. Ele quer pegar o cargo, quer pegar o oficial. E o oficial de justiça tem que ter uma aptidão física e mental boa, porra. Você corre de cachorro, você pula cerca, tem que desviar de facãozada, tem que correr em zigue-zague para os colonos dar tiro na gente. Então o oficial de justiça tem que ter uma aptidão um pouquinho mais apta, por assim dizer. E o oficial de justiça novo não fez o treinamento, que não tem treinamento. Ele vê um cachorro, o que ele faz? Vou correr do cachorro. O cachorro tem 4 patas, o oficial tem 2, ele vai pegar o oficial na corrida. Você não corre de costa para o cachorro, você corre de frente, vai chutando ele, joga as coisas nele e vai saindo fora. Correu de costa, o cachorro pula e vai morder o oficial de justiça nas costas. Na coluna ficou paraplégico, ficou na cadeira de roda. E ali é que é a trágica. Você acha que o cachorro vai pular, vai pegar ele, vai falar assim, Joe, eu te peguei tua vez agora. Ele vai pegar, ele vai morder, ele pega, ele morde. E morde pra caramba, inclusive, dói. E mordeu o oficial de justiça, ficou paraplégico. Não tem mais aptidão física e mental para o cargo. Numa cadeira de roda, aí vai virar um alvo fácil para os cachorros. Aí o cara nem mira direito para atirar nele. Não dá mais para ser oficial de justiça. Mas a gente vai pegar e mandar ele para casa. O que impede ele de fazer um serviço interno? De ir lá, carimbar, assinar, atender as pessoas mal no balcão, ficar pegando telefone. O que impede ele? Nada impede ele. Vamos readaptar ele para um cargo interno. Ele vai trabalhar agora num cargo interno. Nesse cargo que ele tinha aqui, houve uma vacância. Tem um cargo de oficial de justiça que está vago. E foi preenchido um cargo de analista no judiciário. No caso, foi preenchido um cargo interno. Então, teve uma vacância e um provimento. Por isso que a readaptação é uma forma híbrida. Ele sai de um cargo para automaticamente assumir outro cargo. Pô, mas imagina que nesse cargo novo não tem cargo vago. Olha só, nesse cargo aqui não há cargo vago. Não tem cargo vago. Não tem problema. Mesmo que não haja cargo vago, ele vai como excedente. Ele vai como excedente. E tem alguns requisitos para que a readaptação seja feita. Primeiro, devem ser cargos de atribuições afins, deve ser respeitado o mesmo nível de escolaridade, as habilitações eventualmente exigidas devem também estar preenchidas, tem que haver uma equivalência de vencimentos. Existem alguns requisitos também, nem vamos ficar trabalhando agora, mais por uma questão de tempo. Mas o principal, vacância. Aqui teve provimento, e mesmo que não tiver cargo vago, ele vai como excedente. Tem que ser estável? Está escrito em algum lugar que tem que ser estável? Não está. Então ele não precisa ser estável. Pode ser no primeiro dia de trabalho dele, já pode rolar uma readaptação. Então a estabilidade não é um requisito. A readaptação é tranquilo. A reintegração é quando o servidor foi demitido, ele foi mandado embora. Ele foi mandado embora. Só que ele vai atrás do dele na via administrativa, na via judicial, e ele consegue invalidar essa demissão. E quando ele volta para o cargo dele, o nome disso é reintegração. Na reintegração ele tem que ser estável. Ele tem que ser estável. Como o tempo lá já estourou, eu nem vou escrever fazer quadro não, vou só passar bem por cima mesmo, bem por cima. Na reintegração, ele tem que ser estável. Aí é o seguinte, eu sou o reintegrado, eu voltei para o meu cargo, e tem alguém no meu cargo. Quem que vai ficar naquele cargo? Eu ou o cara que estava lá? Quem que sai fora? Quem chegou por último.
Quem chegou por último sai fora. O cargo era meu. Se eu fui reintegrado e tem alguém no meu cargo, aquela pessoa sai. Aquela pessoa que está no meu cargo, o atual ocupante, ele pode ser reconduzido, ele pode ser aproveitado ou colocado em disponibilidade. É algo a ser trabalhado com um pouquinho mais de calma, só batendo uma revisãozinha básica mesmo. A reversão é o V de velho, porque é o retorno do aposentado. A reversão pode ocorrer de duas formas. Nós temos a reversão de ofício, que é quando a administração pública verificar que foram declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria, ele volta, não precisa ter cargo vago, e aquela reversão a pedido, que ele pede para ser revertido. Tem que ser aposentadoria voluntária, estável na atividade, tem que ter cargo vago, tem aquele prazo de 5 anos, tem todas aquelas regrinhas. O aproveitamento é do cara que está em disponibilidade e a recondução também, que é bem cobrada, é quando ele volta para o cargo anterior. Por que ele voltou para o cargo anterior no qual ele era estável? Estabilidade é requisito também. Porque ocorreu a inabilitação no estágio probatório, ele não se adaptou no cargo novo, ou ocorreu a reintegração do anterior ocupante. Bem jogado mesmo, mas pelo menos deu para dar uma revisadinha. O Lustosa está chacoalhando a placa, ela está achando que é aquelas moças do UFC que passa assim, está lá que não para. Beleza? Alguma dúvida? Tipo, só não entendi nada, então tá beleza. A gente vai desdobrar bem isso aqui em aula. Você entendeu? Eu entendi. É que você é um menino muito inteligente, né? Tá na flor da idade, o cérebro funciona 100% ainda. Né? Beleza? Vamos encerrar? Oi, pode falar. Não, ele vai como excedente. Se tem 300 cargos, ele perguntou se esse excedente fica em disponibilidade. Esse excedente, imagina que tem 300 cargos. Ele seria tipo 301. É quase como se fosse um cargo fictício. Não tem cargo para ele, mas ele vai lá e ocupa um cargo assim mesmo. Isso que é o excedente. Beleza? Joia? Vamos lá então fazer o encerramento. Quando é o resto da professorada? Hã? Não sei, eu tô calma, reservando rapaz. o meu. Ô, Pingus, já tá desesperado aí. Calma, abstinência é foda, né? Deixa eu ver se eu acho mais alguém lá. O que é isso aí, Lustosa? Fazer um sorteio? Oi. Vai rolar um sorteio? É o que sobrou a parte seca do livro, hein? Vai fazer sorteio? Mas, não, sorteio não pode. Ele vai fazer uma escolha utilizando os métodos imparciais e aleatórios de seleção, porque escolha não pode. Deixa eu ver se eu acho mais alguém lá. Segura aí. E ele vai no microfone e tudo. Será que tem captação microfone lá? Ele não vai ouvir lá. O que nós vamos distribuir aqui? Presencial ou da internet? Internet. Eu já fiz o processo de escolha aleatória. Já fez? Já? Já. Cadê aqueles livros lá? Consumir os livros, os monitores levaram embora. Abre a bolsa aí, vamos abrir a bolsa, vamos ver. Já era. Vai lá embaixo, lá no atendimento, escuta, monitorzinho. Vai lá embaixo no atendimento, pega aqueles livrinhos lá que era do antigo INSS. Pega uns 5 lá e fala que é para pôr na conta do Evandro. Não, aquele outro que é o novo Detonando. É o antigo Detonando. Fala pegar uns 5 e fala para pôr na conta do Evandro. Não precisa nem contar, ele tá assistindo, filho. X9 na minha terra não se cria não, viu, filho? Daí, qual foi o método de escolha aleatória? Método de escolha aleatória. Mas primeiro vamos presentear o pessoal aqui do presencial, né? Deixar o pessoal de casa esperar mais um pouquinho. Senão eles vão desligar o computador e vão sair. Então deixa lá, segura lá. Fazer o quê, né? Eu quero. Espera. Tá. Como eu vou entregar aqui o primeiro, né? O volume único, foi onde tudo começou, né? Série Provas e Concurso, volume único, né? Aí esse menino eu gosto muito dele, não vou mentir, não. Obrigado. Tenho um carinho especial por ele. Não, também você também é. Você é semi-imputável, né? Por isso que ele disse que eu sou besta, mas se eu não deixar ele ganhar, vai ficar chorando pro Evandro. Aí eu deixei ele ganhar. Fazer o quê? E é o Isaquiel, né? Vou entregar para ele o Série Provas e Concurso, 3.750 questões. Faltou chorar aqui quando eu entrei com os livros, né? Então, para ele eu vou entregar, gosto muito dele. Não devia, né? Mas vocês souberam que eu já presenciei na vida, no trabalho desse menino, mas não vou falar assim em rede nacional para não ficar feio para ele, né? Mas, fez programa já, vixe, passou cada coisa. Confeiteiro bom, menino bom. Fez programa. Confeiteiro bom. Precisar de um bolo, só falar com ele. Faz um bolo da hora. É meio descuidado, né? Meio descuidado, mas tá bom. Queima rosca. Tá. Aí é você que está dizendo, né? Eu não vou me comprometer nesse ponto aí. O 2.500 é mais pessoal das áreas administrativas, né? Nós temos que... Mas não é esse que você pegou mesmo. É esse aqui mesmo, Chubu. Não estou detonando.
É isso aí. Pô, muito obrigado, cara. Você tá de Obrigado, parabéns. viu? Você tá, ó. Muito agradecido. Vai E aí, abater um assim- pouco da tua pena no FEBEM lá. Ele tá fazendo aquela compensação de pena no FEBEM Tá? lá, vai bater um pouco. Tá trabalhando Fez a certinho. conversão lá? Fez a conversão? Então tá. O pessoal das carreiras administrativas, eu também já escolhi. Tá? Já escolhi. Eu vou escolher a Thalita. Ela está sempre presente nas aulas, muito participativa. Isso aí. Eu vejo muito o empenho dela. Então, eu não esqueci de você ainda, tá? Numa próxima oportunidade, vou entregar isso aqui para você. Tá? De nada. Depois E faz as dedicatórias. Esse aí, né? Faltaram morrer lá, né? Consigo ainda. É você, pode vir. É você. Nossa. Não, relaxa. Né? Os outros não se Pequena sintam criança. desmerecidos, tá? Na hora, tamo junto. Nas próximas oportunidades ainda tem alguns lá em casa. A gente sempre tem. O Thales acabou de arrumar ali mais uma meia dúzia, né? Então, Evandro do não, é só continuar participando, é o empenho de vocês. E para a internet, aproveitar que o João Paulo está segurando tudo aqui, né? Peraí, João Paulo. Esse aqui eu vou entregar para a Carla Marim, de Foz do Iguaçu, tá? Ela comprou o curso do INSS ontem, né? Eu dei uma vasculhada ali no gerenciador e vou entregar só o que tem a minha disciplina, tá? Vai para Carla Marim, Foz do Iguaçu. O que tem todas as disciplinas, série de provas de concurso com os 3.750, eu vou entregar por uma... Não. É do Evandro? É do Evandro. Esse o João Paulo tá. Eu vou entregar para uma conterrânea minha, tá? Larissa, lá de Teresina, ela também sempre participa, sempre assiste nossas aulas. Então esse vai para ela. Ah, professor, tá puxando saco. Lógico. Ora, porra. Porque queria que vou mandar para Larissa, lá em Teresina. E o Multibancas, também uma garota que participa sempre, está sempre no blog, está sempre interagindo. Foi você ou foi Né? o Zé que escolheu? Fui eu. É. Mas não estou comendo ninguém. Só o Zé mesmo. E eu só, Essa quer frase dizer, ficou estranha. estou comendo só minha mulher. Tá? Ah, tá. Assim, diga-se de passagem. É, o Zé que come, sei lá quem e quantas, tá? Também não tem nada a ver com isso. E eu vou entregar para a Suzana, lá de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Tá certo? O Multibancas. Tranquilo? Esse foi o processo de escolha aleatório que a gente sempre faz, né, Vou dar dois pra nos vocês nossos aí, eventos. E agora eu vou deixar vocês aí fazer o merchan de vocês, né? Não precisa. Distribui outro aí. Eu vou dar um para um cara que eu bagunço bastante com ele, mas você furtou algum desse já ou não? Que eu uso bastante com esse moleque, mas apesar da cara de tonto dele, ele é inteligente pra caramba, ele estuda bastante, tá? É bem parceiro mesmo, ele merece. Valeu. Eu vou dar, mas não é pra você, é pro Anderson, pelo susto que você deu nele, tá quase matado o rapaz do coração. Imagina. Tinha 47 ligações no celular dela, já tinha assim, mensagens, textos, já falando, não sabe, quase matou o menino do coração. Então você manda lá pra ele. Vocês mandam isso aqui já, André? Você consegue pegar daí? Pega sim, não é pra roubar no meio do caminho, vai, segura. Quase, faltou um pouco de mira só, mas chegou lá. O que restou Valeu. do livro ali? André também, parceirão. Estuda bastante. Hã? Tinha um livro, 7 páginas que arrancou, não vão fazer falta, fica tranquilo, tá? Valeu. Peguei aqui o livro do INSS aqui. Peguei uma turma vá. diferente aqui. Eu não conheço. Quem aqui vai fazer INSS? Vocês têm já? Não, vocês O povo da ergueram a PF mão nem primeiro levanta lá. a mão. Quem Vocês já tem dois é lá igual, atrás que viu? ergueram a Não mão, muda, é pode igual, vir não precisa buscar pegar aqui. 2 não, tá? Não larga a mão de você. E esse aqui eu vou fazer o seguinte, esse aqui eu vou entregar pro cara, pra ele dar de presente pra namorada, noiva, sei lá o que vai virar agora, porque depois dessa aqui ele vai... Já tem, quase já, bobão. matou, né? Hein? Hã? Já tem? Quem já tem? Já tem. Quem que tá falando? Tô falando do cara aqui que a mulher vai brigar com ele, porque Ah, ele o não pediu... Edmundo? Não, o outro de verde. Senão a mulher dele vai matar ele ali na hora ali. A mulher já começou do lado olhar assim, você nem vai fazer isso. Né? Então pelo menos esse aqui ele já dá um agradinho pra ela. Vamos lá? Abrir uma champanhe e vou fazer o ofertanos primeiro. Não bebe mais não. Não bebe mais não, rapaz, cuida da sua vida. Ficar louco de novo? Agora Aí vai acabou as levantar- aulas já, aí não vai tem entrar mais de aula noite não. no quarto do Oli, né? Ah, rapaz, tá com ciúmes? É, Eu fica não. tranquilo. Tá com ciúmes. Ele tava junto, ficou sentindo, porque não foi ele que tomou um tapa, foi o Ali. É, tá sentindo. Na verdade, o Ali que ficou bravo, né? Tá vendo? Ó, bem...
É bicha. Esse Bruno gosta. Ele gosta. Ele gosta. Então, vamos abrir aquele negócio lá primeiro, pô. Vamos lá. Vamos lá. Todo bye-bye tem, né? Que tem um champanhe. O primeiro, a única coisa que dá pra beber Esse é aqui sair vem pro aqui no regado. Alfa. Então, ó, pega aí, segura aí. Vai, José. Segura aí. Você acha que bêbado deixa cair garrafa, né? Tá doido? Vai que ela cai e quebra. O prejuízo. Mas não é. Agora complicou pra abrir, né? Eu te bato com essa garrafa na sua cabeça, rapaz. Pra No você Mac tá aí sentar, dentro. Salê. Vixe, ó, vai segurar essa cadeira. Quem fez chapinha? Calma, gente, não vou jogar em vocês, não, relaxa. Que medo, calma. Que medo, meu Deus. Calma, gente, que desespero. Meu Deus do céu. Calma, gente, que desespero, que medo. Bora, troca essa música aí, ó. Faz isso não. Caralho, esse aqui tá duro, mano. Faz isso não! Olha outro guarda-chuva ali, maluco! Tá. Vai estragar esse negócio não, aproveita! Uhul! Coitada da zeladora! Quem quer me dar um gole? Tem que tomar um banho. Pelo amor de Deus! Valeu, galera. Obrigado por acompanhar o evento. Qualquer coisa, 2016. Coitada Se da não tiver mais aqui, né? zeladora! Sobrou um pouquinho. E o para-brisa aí? Já tá bom. Daqui, ó. Vai, abre a boca, abre a boca. Valeu, galera. Bom ano pra todo mundo aí. Feliz ano Valeu, novo. galera. Obrigado. Tamo E junto. ano que vem aí de volta aí pra estudar. É isso aí, valeu.